Fala, fogueteiro! Eu ensinei como que você cria APK aqui no canal, mas tem uma outra técnica que eu vou ensinar aqui para você que teve problema utilizando lá o Netlify. Ele dava uma tela branca e a galera não estava conseguindo usar. Falei assim, então vou gravar o vídeo de novo. É 100% certeza que vai dar certo. Fica até o final desse vídeo porque tá valendo muito a pena. Eu ainda vou ensinar como que você faz para ter ele offline, mas para isso você vai ter que deixar seu like e seu comentário aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, comenta aqui embaixo, olha o foguete, hein? Não esquece, meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre a criação de sites e aplicativos com inteligência artificial de forma bastante prática, objetiva. Então é isso aí, bora pro vídeo. Agora que você vai utilizar uma ferramenta que eu descobri recente que assim, é sensacional, é muito boa, e a gente vai utilizar o Antigravity. Todas elas vão ficar aqui embaixo para você, que no caso você tem que baixar o Antigravity. Feito isso, nós vamos baixar o nosso código, que agora que vem a parte interessante. Você vai então fazer um download aqui, clica em Code, tá? Fazer o download desse arquivo. Faço então a extração aqui desta pasta, beleza? Tá aqui. Venho aqui então na minha pasta e vou colocar ela no meu Antigravity. Aqui dentro do Antigravity, como eu já expliquei em outros vídeos, eu vou só passar por cima. Basicamente, você vai abrir essa pasta, que seria essa pasta especificamente, e coloca ela aqui em Select Folder. Com a nossa pasta que nós já temos o que é necessário para poder colocar isso aí no ar. O mais importante agora é a gente fazer o nosso APK. Então, eu começo por onde? Eu sempre começo com um pedido. Para você ter justamente essa interface aqui, eu também já mostrei como aqui no canal. Então, basicamente, você tem um agente aqui do lado, onde você vai fazer um pedido muito simples. Crie o APK do meu aplicativo. Simples assim, porque no caso agora ele vai criar o APK, vou colocar aqui, crio o APK profissional do meu aplicativo para Android. Nesse caso, ele já sabe como é que funciona. E aí ele vai começar a fazer, então, uma série de requisições. Nesse caso, eu coloco aqui e vou falar para ele ir pedindo. É o seguinte, quando você pede alguma coisa para ele, ele cria um plano de implementação para você transformar justamente o Reactivity. E aí, através do Capacitor, a gente vai fazer aí um processo para poder criar esse APK. Então, eu clico aqui em Open, que aí ele abre aqui para mim esse documento, se ele não estivesse sido aberto, né, anteriormente. E aí aqui em cima, ó, você tem justamente uma lista de coisas que ele vai fazer, como, por exemplo, passar por um processo de Gradle, que é justamente o tipo de linguagem que você tem para poder criar os aplicativos APK. E aqui em cima você clica em Proceed. Então é mais importante você saber mais ou menos o que pedir, que não é tão difícil. Aí aqui do lado vai começar a aparecer o processo, e aí você vai ter que ir clicando em Sim, em Run, em OK, em Vamos, isso aí, bora, partiu. Conforme for aparecendo, vocês vai apertando aqui, tá bom? Então aí não tem segredo, né? É ir clicando aqui nesse botão azul para ele poder ir ele mesmo resolvendo. E aí apareceu o botão azul, clica, apareceu o botão azul, clica. Ah, mas se eu contestar, então vai contestar na casa da tia Joana, porque aqui você tem que realmente aceitar, porque aí ele vai fazendo as próprias etapas por si mesmo. E essa parte é interessante do Antigravity, que ele meio que faz tudo, mas ele também tem um limite. Eu já bati a cota de alguns dos tipos aqui, então assim, você já pode imaginar. Te fazer um convite. Eu estou lançando o Mestre dos Aplicativos com IA, que é o meu treinamento, onde eu vou te pegar pela mão para te ensinar isso e muitas outras técnicas. Muitas coisas incríveis. A galera tem perguntado muito como que coloca gateway de pagamentos, como que você faz toda a questão dos esquemas de segurança para os aplicativos. E eu falei, eu preciso ensinar isso. Estou ensinando você a construir justamente um aplicativo desse tipo aqui, extremamente funcional, com um sistema interno de pagamentos, em que a pessoa vai lá no gateway de pagamentos, faz o pagamento, tem acesso ao curso, tá uma coisa assim, tá incrível, tá muito bom. Eu acho que então pode ser muito interessante você aí dar uma chance de conhecer o Mestre dos Aplicativos com IA. Ele vai ficar disponível também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Essa tá sendo a primeira vez que eu tô mostrando de fato aqui como que você faz o APK da forma offline e depois como você faz para colocar ele online. Uma coisa interessante é que você faça, por exemplo, a inclusão do banco de dados também. Então, claro, a aula vai estar aqui do lado, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ele já fez aqui para mim essa parte. A geração do seu APK foi concluída com sucesso. E o que que isso significa? Na prática, significa que ele colocou aqui o sistema que vai fazer com que o nosso arquivo seja reconhecido como um APK. Então, você vai precisar agora de um programa que se chama Android Studio. Você precisa necessariamente instalar o Android Studio na sua máquina. E aí, com ele instalado, configurado, tudo certinho, o link também vai ficar aqui embaixo. Você vai vir aqui e simplesmente pedir, abra o Android Studio e configure meu APK. Nesse caso, eu vou deixar aqui ativado o Gemini Flash, para ele não gastar tokens necessários. Eu uso o Gemini em outros tipos e principalmente o Cloud, por exemplo, utilizando outras necessidades, como por exemplo, fazer aí a instalação de coisas mais complexas, mexer no código, resolução de bugs, etc. Então, para essas
por esses pedidos simples eu faço esse aqui. Inclusive aqui eu já tenho, por exemplo, o meu agente com as skills ativadas. Se você quiser que eu ensine a fazer skill aqui no canal, comenta aqui embaixo, mas eu também já tenho um vídeo onde eu falo sobre como que você coloca aí skills no seu aplicativo. Ou então dá um run aqui. Como nós vamos precisar aqui de um ícone, então eu fiz o seguinte, eu vim aqui no ImageFX do Google, só que nem adianta eu te passar esse link aqui não, porque você pode utilizar a inteligência artificial que você quiser para gerar essa imagem aqui. Até o próprio Antigraft, mas eu prefiro fazer por aqui mesmo. Você vai basicamente pedir para ele poder gerar um símbolo, que no caso seria um ícone, que você vai usar no seu aplicativo. Isso é totalmente necessário, tá? E aí você gera aqui esse ícone, e além disso você pede em formato 4x4. No caso aqui do ImageFX, você tem a opção de usar a proporção, mas é porque o ImageFX ele vai sair de linha. Então, até o final de abril, esse vídeo ainda vai estar fresco. Depois disso aí já não posso dizer nada. Você pede para ele gerar o seu ícone do jeito que você quiser, coisa simples, e você vai baixar aí a imagem que mais te agradar. Então, vou baixar as imagens aqui, daqui a pouco a gente vai usar de novo. Bom, eu sou um pouco atrapalhado aqui, então eu coloquei o nome de um arquivo diferente, porém eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu coloquei o meu ícone aqui dentro da pasta, utilizei o próprio Paint para poder recortar mesmo, coisa simples. Eu queria mostrar para vocês da forma mais fácil possível. Deixei o ícone aqui. E aí o que que acontece? Quando eu venho aqui no Antigraft, eu pedi ele o seguinte, ó. Ele falou, né, se eu posso dar permissão para ele poder colocar em uma outra pasta o meu arquivo. Eu falei que sim, que aí junta tudo. E aí eu pedi o seguinte, o ícone preciso que você configure o seguinte arquivo em anexo. Aí eu coloquei a imagem aqui, trouxe ela para cá, que está na pasta Finanças APK. E aí, nesse caso, é porque ele estava tendo um problema de memória aqui, ele estava tendo um problema de permissão, apesar de eu ter dado as permissões para ele, ele acabou se atrapalhando, mas isso pode acontecer, tá? Se de toda forma ele não conseguir abrir direto o nosso Android Studio, porque eu pedi ele para abrir direto, é só você abrir o Android Studio e abrir a pasta, então não tem problema. O que importa é a gente ter o caminho certo. Ele precisa ter criado os arquivos aqui, ó, que fica como, por exemplo, no lado esquerdo, quando você clica aqui no explorador, você tem que ter os arquivos criados, que seriam justamente os componentes aqui. E isso é o mais importante para a gente nesse momento, beleza? Aí, se ele fizer tudo certinho, é só você... cliquei errado. Agora ele abriu aqui, ele abriu sozinho, porque nesse caso, como eu dei os comandos corretos para ele, ele foi abrindo. Vamos lá. Aí eu aproveitei, inclusive, já pedi ele para poder resolver a questão do ícone. Mas é muito bom porque ele faz isso tudo de forma bastante automática, eu acho isso legal. Então, essa primeira versão nossa, que nós vamos fazer do nosso APK totalmente offline, ele não tem banco de dados. Então, é importante você lembrar disso. Se o seu APK for ter banco de dados, não vai ter como você colocar ele offline, tá bom? É simples assim. Tem banco de dados, tem que estar online. Então, você vai utilizar o APK offline para aquelas situações mais específicas e que não vão exigir exatamente um banco de dados. Quando o Android Studio abrir, você clica aqui em Trust Project, coisa fácil, e aí ele vai abrir para a gente absolutamente a pasta aí, que é exatamente o que nós precisamos, não é verdade? E agora para criar o APK é bastante simples, você vai clicar aqui em Build, ele vai fazer para a gente um building. O que seria o building? Seria construir mesmo o aplicativo, pegar aqui essas pastas e essas informações. Tinha só mais uma informação final que estava rolando aqui dentro do Antigraft, que talvez ele esteja levando essa informação para lá. Então, enquanto ele vai fazendo o build lá, eu já vou fazer as aprovações aqui até finalizar. Enquanto não tiver o símbolo de joinha, ou seja, já deixa o seu like aí. Vale a pena demais você dar uma chance, se inscrever aí no canal, clicar no sininho das notificações, mandar esse vídeo pra galera. Eu estou muito feliz com você que está chegando aí no canal, que está interagindo. Se você tiver temas e sugestões de vídeo aqui pro canal, comenta aqui embaixo, mas eu ainda preciso saber o que vocês querem assistir. Então, não se esquece de comentar aí embaixo, tá bom? Exatamente o Antigraft está falando para você, tá bom? Enquanto você não tiver o símbolo de joinha, significa que não terminou. Vamos lá. Bacana, galera. Então, ele traz aqui para a gente os resultados, né? Porque geralmente ele traz um relatório completo aí. Feito bom estagiário que ele é, esse tal de Antigraft. Então, aí ele trouxe aqui para a gente as informações, já coloquei tudo na pasta, já está tudo certo. Então, o nosso APK está basicamente pronto. Feito isso, então, eu venho aqui no meu Android Studio e observo o seguinte. Ele já fez para mim aqui o build, tá vendo? Trouxe aqui, ó, build feito com sucesso, que é o que a gente já havia pedido. Por isso que é interessante você já jogar do Antigraft, porque ele já abre com esses pedidos aí. Trouxe o elefantinho aqui do lado esquerdo, significa o quê? Que a gente pode vir aqui em cima, clica aqui, ó, nesse menu aqui em cima, no Build, e você tem aqui, ó, Generate App Bundles ou APK, gerar o APK pra gente. Tá? Como as informações já estavam sendo criadas, já estava tudo certo, peraí que teve um erro aqui. Erro durante a geração da APK. Você precisa verificar os erros de build. Então, deixa eu ver aqui. No build, no caso, é o que está aparecendo para a gente. Não tem problema. Se ele deu erro, tudo que a gente precisa fazer é copiar o erro. Vem no Antigraft, deu este erro ao gerar meu APK. Isso pode acontecer, tá?
Isso pode acontecer, e como a gente havia feito aqui, pediu para abrir, ainda estava faltando coisa, pode ser que seja isso que estivesse faltando. No caso, o antigraft ele vai resolver aqui para a gente para que tudo fique certo, beleza? Se ele trouxe o erro aqui é porque tá certo, ou seja, seu like nesse vídeo já está mais do que garantido, não é verdade, fogueteiro? Ok, tudo certo. Vou voltar aqui então no Android Studio, vou clicar aqui do lado ó, em Restart, para ele fazer novamente o processo para a gente, para que nós geremos o nosso APK. Agora é só aguardar. Beleza, resolveu aqui, vamos lá de novo. Aqui, vim aqui em Build, Generate APK. Que agora com as situações resolvidas está tudo certo. E aí, aqui embaixo, ele vai gerar para a gente um Android APK, o Locate. O Locate seria justamente o lugar onde ele está aí com o nosso APK. Vou clicar aqui, vou enviar para o meu computador. Então, eu vou colocar aqui APK Finanças AI e vou fazer o teste aqui para vocês. Vou instalar aqui então o APK, ele vai deixar eu abrir o arquivo. Observa comigo que até o ícone já está aqui, ó. Vou instalar. Olha que da hora. Para você que quer aí. Então essa é a forma mais simples de você conseguir. Então tá aí o meu aplicativo, ele já tem inclusive um banco de dados. Se caso eu não quisesse, eu poderia ter tranquilamente, tá? Meu aplicativo aqui tá 100% funcional. Posso fazer, por exemplo, alguns testes aqui, orçamentos. Tenho aqui metas financeiras. Tenho aqui a parte de investimentos, a parte de cálculos. Alguns detalhes aqui eu preciso atualizar na versão mobile. Mas eu posso fazer isso tudo diretamente pelo Google Antigraft. Agora você tem a parte legal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é justamente a versão online, que a galera tinha feito, a galera reclamou, falou, Robson, mas deu problema, deu tela branca. Eu ainda não tinha conseguido voltar nisso, porque, enfim, estava criando o curso Mestre dos Aplicativos com IA, que me tomou-se muito tempo, né, para você refinar aí uma didática e ensinar é complicado. Então nós vamos para o próximo passo, que é fazer o nosso aplicativo online. O que acontece? Agora a gente precisa colocar isso aqui no GitHub. Para poder fazer essa conexão, a gente precisa colocar o nosso GitHub aqui em cima. Porque no caso, o meu, eu não tenho o GitHub, na verdade eu já tenho o GitHub instalado aqui, mas eu tirei para mostrar para vocês o processo. Então você vai precisar necessariamente criar uma conta no GitHub. Se você não tiver uma conta no GitHub, você tem que criar essa conta. Mas é bem tranquilo, dá para fazer isso aqui ao longo do processo também. Então, o primeiro passo é você vir aqui do lado esquerdo, onde está escrito aqui controle de código. Você vai clicar em inicializar repositório. Nesse caso, você também tem que publicar no GitHub. É melhor clicar em publicar no GitHub primeiro, porque você vai ter que permitir que ele entre no seu GitHub. Então, permite aqui, copiar e continuar para o GitHub. Esse aqui é o código, deixa eu copiar esse código. Ah, você vê que ele já copia, né? Então vamos lá. Observa, se você ainda não tiver uma conta no GitHub, conecta ela com a sua conta do Google, tá bom? Porque aí você conecta, é bem mais simples. Como eu já tenho essa conta aqui, para mim fica fácil, é só eu continuar aqui. Tem o código que ele acabou de colocar para mim, eu vou simplesmente aceitar e colocar. A sua autorização está pedindo para fazer a autorização justamente no GitHub. Então, Antigraft e o GitHub, eu havia tirado aí a minha conexão, mas eu voltei para mostrar para vocês, porque eu amo vocês, fogueteiros, raiz, é isso aí. Comenta embaixo, olha o foguete, tá? Beleza, agora que a gente já tem aqui o GitHub, que é mais simples, eu inclusive vou voltar aqui para o... Se não ficou claro, basicamente é você clicar em publicar no GitHub, ele vai pedir para você fazer aí a conexão. Nesse caso agora, eu vou precisar fazer uma publicação, então ele já trouxe até automaticamente aqui para mim, o que facilita a minha vida, não é verdade? Então eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, em Publish to GitHub Private. Coloque em Private porque o nosso objetivo aqui é fazer justamente um repositório privado. Mas aqui, ó, ele não deixa eu colocar caractere especial, então eu vou colocar Financas AI, tá bom? Beleza? Então ele já está publicando aqui no GitHub. E agora o processo ele é mamão com açúcar, ele é bem simples. Agora que eu tô com isso aqui, ó, ele agora vai fazer uma coisa que a gente chama de fazer um git. Você tem duas coisas importantes, que é fazer um commit, quando você tem alguma coisa para consertar no código, você resolve aquilo ali, está fazendo um commit. Fazer um git é colocar as informações no GitHub, que ele faz isso automaticamente. E agora que vem o pulo do gato especial, ele já está até fazendo a publicação aqui pra gente, porque eu configurei isso lá nas minhas skills. O link está aqui, tá? Na nossa playlist. Então procura lá do vídeo de skills que você vai encontrar como instalar 1000 skills especiais aí no seu Antigraft. Com isso em mãos, então, agora vamos voltar aqui nosso navegador, você vai pesquisar por Vercel e o link também vai ficar aqui embaixo para você. Eu já tenho aqui uma Vercel, você também vai conectar essa conta no seu GitHub. Não tem uma conta na Vercel? Muito simples, você vai criar uma conta e você vai utilizar justamente o seu repositório do GitHub para poder fazer login. Você não vai usar a conta do Google, você vai usar a conta do GitHub para ele já ficar conectado, tá bom? Quando você fizer essa conexão, é bem simples. Faz login ali, é bem tranquilo. Não tem como eu mostrar agora porque eu já estou aqui com o GitHub. Beleza, então, muito simples. Para você colocar um novo projeto, você tem que vir aqui, ó. Você tem essa parte aqui de All Projects, clica aqui e Create Project, tá vendo?
Quando você faz a sua conexão com o GitHub, ele já vai ter justamente a opção de você importar diretamente aqui. Então é só você clicar em import. Agora a questão é totalmente intuitiva. Você só precisa observar o seguinte, nos environment variables aqui, se caso o seu aplicativo tiver uma chave API para geração de inteligência artificial, por exemplo, o que não é o caso da minha, você precisa procurar a sua chave API lá, por exemplo, no Google AI Studio. Como é que você acha isso? Eu estou aqui com um aplicativo que eu fiz e que tem a geração de inteligência artificial, é bastante simples. Você clica aqui em Publish, aí você vai vir aqui em Secrets, você copia essa primeira informação aqui, copia, Ctrl C, e copia também a sua chave API, clicando aqui para copiar. Copiou sua chave API, copiou essas informações, você coloca aqui. Dá para colocar isso depois também, mas esse momento é só para você entender. Se caso tiver chave API, você coloca ela aqui, mas você também consegue colocar isso depois, tá? O resto das informações, você deixa aqui em Vite, esse primeiro, está colocado como Other, mas eu acredito que é porque a gente tem os arquivos do APK. Então, pode deixar como está aqui, porque geralmente ele puxa a informação da forma mais interessante ali. Que no caso, nosso seria o Vite. Só que como a gente colocou o APK, pode ser que ele esteja puxando ele de uma forma um pouquinho diferente. E aí, dessa forma, o restante das informações você deixa como está e clica aqui em Deploy. Com esse Deploy, adivinhem, você vai ter o link. Beleza, e aí, quando você tiver com o seu... Você vai ter um link. Nesse caso, eu vou utilizar um outro aplicativo meu, que como eu já tenho esse APK aqui, né, ficaria um pouco redundante, então eu vou utilizar um outro aplicativo meu aqui, que o processo é o mesmo, mas basicamente eu vou ter um link, que nesse caso eu entro aqui nos deployments, por exemplo, para poder ver os deploys. Eu posso entrar aqui, por exemplo, também para ver. O domínio mesmo seria esse aqui, tá vendo? Você clica aqui para você ter o seu domínio, você vai copiar esse domínio, porque agora o seu aplicativo vai estar no ar, que foi o que eu mostrei lá sobre o deploy diretamente aqui na Vercel, e é o mesmo processo. É basicamente você fazer um deploy do seu aplicativo, e aí você vai vir no Web2 APK Online, que eu já mostrei aqui no canal também, quem vai se lembrar. Nesse caso, são só métodos diferentes de você chegar no mesmo resultado, mas como a galera havia falado que você teve muitos problemas aí, por exemplo, com o Netlify, que eles não estavam conseguindo resolver, vou mostrar para você como é que você resolve problemas aqui no Excel, que é um pouco melhor do que lá no Netlify, por exemplo. E aqui no App Title você coloca o nome que você quiser, nesse caso vai ser o Art Attack, que é um pouco diferente, o e-mail que você quiser aí. Esse aqui, em contrapartida, você não tem a opção de colocar ele com o ícone. O ícone você tem que baixar um outro programa, eu vou deixar o vídeo aqui também para você assistir se você quiser, mas nem faz tanta diferença assim, não é? Se caso fizer, só comentar aqui embaixo, perguntar aqui que eu mando também, não tem problema. E aí aqui, ó, no WebURL, você coloca justamente esse que seria o domínio gerado aqui para a gente pela Vercel e coloca em Build My App, que ele vai gerar o APK aqui para a gente. E é baixar e instalar também, tá bom? Aqui não tem erro, não tem segredo, é instalar o APK lá e ele fica aí 100% funcional. O que você achou dessa aula? Você gostou? Se você tiver gostado, comenta aqui embaixo, olha o foguete, comenta o que você quiser. É importante que você me comente aqui, principalmente tipos de vídeo que você quer assistir aqui. A galera fica meio tímida, às vezes eu não tenho tanto engajamento assim ainda, que o canal está começando a funcionar agora. Mas pode comentar. Comente qualquer coisa, qualquer dúvida, se tiver dado algum erro. Ah, eu falei que eu ia mostrar como é que você resolve erro, mas é muito simples. É porque quando você tem aqui na Vercel, você clica em Logs, e aí quando você tiver erros, meu aplicativo não está abrindo, meu aplicativo está dando errado, não funcionou, copia os erros aqui, volta para o Antigravity, joga os erros aqui e pede ele para ele resolver. Tá bom? Muito simples. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima aula e olha o foguete!